Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE aqui comigo, Beatriz Priu. E hoje nosso assunto é para falar sobre o Dia Mundial do Veganismo, celebrado no dia 1º de novembro. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui a Virgínia Pigari, que é vegana e vai contar um pouquinho da trajetória dela e sobre também o dia, né, do veganismo. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então tá sendo bem divertido. Ai, que legal. Então vai ser boa essa conversa, porque para esclarecer realmente a população, quem ouvir nessa entrevista, esse podcast, entender sobre o ideal mesmo, o que está por trás, né, do veganismo, além do que todo mundo sabe, né, que é retirar a carne, mas tem toda uma questão muito especial, né, digamos Sim. assim. E aí eu te pergunto, né, como é que, na verdade, contando a sua história, como é que entrou, como é que você conheceu o veganismo e decidiu por ele? Olha, assim, é engraçado eu contar a história. As pessoas acham que a pessoa que é vegana hoje, ela sempre foi vegana. Mas eu sempre comi carne. Tem foto minha criancinha comendo um frango assado. Ixi, comia churrasco direto. Mas foi uma viradinha de chave que deu. Eu fui por muito tempo voluntária do Abrigo da Arca, né? E eles fazem trabalho mais com o cachorro lá. E um dia eu pensei, poxa, eu cuido tanto de cachorro, eu prezo tanto pela vida deles e acredito que eles têm o direito à vida, acredito que eles têm o direito a ter uma vida plena, né? Digna, enfim. E então eu pensei, por que eu não acho que outros animais têm esse mesmo direito? Então eu me senti um pouco hipócrita ali. E a partir desse momento eu pensei, ok, eu acho que eu posso tentar fazer alguma coisa a partir dessa reflexão. E a primeira atitude que eu tive foi tentar parar de comer animais, né? Porque muita gente pensa que o veganismo é uma dieta. Muita gente usa, vou virar vegano para emagrecer. Não é assim, realmente é uma ideologia. Você acredita que os animais, todos os animais, têm direito a viver e ter essa vida plena. E isso tem muitas camadas profundas, né? E como é que foi desenvolver esse veganismo para você? Conseguiu cortar tudo de uma vez ou é um processo mesmo, assim, como acho que para todo mundo que decide? Eu acho que vai de cada um, né? Cada um tem que adaptar a sua realidade. Mas para mim foi bem tranquilo, eu só tirei a carne do prato no primeiro momento. E eu continuei fazendo meus trabalhos de voluntário, continuei pesquisando mais sobre direito animal e tudo. E aí, no final da minha graduação, eu decidi fazer meu TCC sobre o direito dos animais no Brasil. Nesse processo, fazendo meu TCC, eu tive acesso a mais pesquisas, a mais questões de crueldade dentro da indústria, principalmente a indústria do leite, indústria de porcos. E aí eu decidi de vez cortar todos os derivados animais da minha vida. Hoje em dia eu não consumo mais nada, não leite, ovos, tudo que vem de animais eu não faço esse consumo mais. Mas eu acho que assim, o processo vai de cada um. Tem gente que para primeiro com, sei lá, peixe. Ah, não gosto tanto de peixe. Então para com peixe. Ah, não como tanto frango. Então tira o frango. Você vai fazendo as suas adaptações conforme a sua vida, né? E, na verdade, de que forma que isso impactou, né, diretamente a sua vida, né? Não só a questão da alimentação, mas a questão social mesmo, a questão de convivência com as outras pessoas. Por um lado, é gratificante você dormir não é exatamente dormir com a consciência tranquila, né? Mas no começo, acho que isso é muito comum com muitas pessoas que param de comer carne. Você tem muitos sonhos que você tá comendo carne. É um gatilho, assim, quando você vê carne e tá lá no meio social que tem carne, é muito complicado, porque é uma questão de cultura. A nossa cultura tem churrasco, carne, enfim. Mas a partir do momento que você vê a realidade, você pesquisa sobre o que realmente acontece, que você
realiza que esses animais, eles sofrem, eles passam por uma vida muito traumática, cheia de questões horríveis, você não consegue desver isso, né? Então, socialmente é um pouco complicado, porque a gente, os veganos, os vegetarianos, ficam um pouco distantes, porque você vai participar de um social e sempre tem carne, e às vezes não tem comida para você, e às vezes você se sente um incômodo. Eu me sinto muito isso, assim. Eu fico muito incomodada quando as pessoas tentam fazer algo para mim, e aí eu... Sente que tá incomodando outras pessoas, Sim, né? a pessoa tá tendo um trabalho a mais para fazer comida para mim, quando não tem problema, eu posso levar a minha parte, ou como depois. Então, às vezes, é um pouco complicado essa questão social, né? Esse, então, foi um desafio, né? Que é diário, acho que até hoje. É um desafio diário. Tem muitos Instagrams que falam sobre isso, tem até uma psicóloga, eu não vou lembrar exatamente o nome dela, mas ela bate muito nessa tecla, porque acontece muito um isolamento social, que acaba que a pessoa não se sente bem para estar em certos locais, né? Não se sente inclusa. Então, é uma questão muito difícil, às vezes, no veganismo, e é o que muita gente leva em conta para abandonar, né? A ideologia, que é muito difícil conviver com isso. E falando sobre a ideologia, né? O que de fato qual é a defesa do veganismo, né? Você já começou a falar um pouquinho sobre a questão animal, sobre o direito animal, contra a crueldade animal. Explora um pouquinho isso pra gente. Bem, eu, no meu processo do TCC, né, eu tive a oportunidade de ler vários livros sobre, e o que mais me marcou foi A Libertação Animal, do Peter Singer, que é, assim, a bíblia do veganismo, que ele fala basicamente que não há diferença entre nós e os animais, porque nós fazemos parte do mesmo reino biológico. E não faz sentido a gente fazer a diferenciação entre nós e eles. Por exemplo, existem animais no reino animal que são muito próximos da gente, como gorilas, os macacos bonobos, enfim. E existem animais que estão muito distantes, um molusco, ou alguma coisa assim, um inseto. Então a gente faz essa diferenciação, mas a gente não leva em conta todas as particularidades do reino animal, né? Que nós fazemos parte. E é a questão de por que nós usamos couro, por que nós comemos carne, enquanto isso nós amamos os cães, prezamos pelos gatos e assim, ou animais silvestres, exóticos, a gente acha que a vida deles vale mais do que a vida dos outros. E, na verdade, não é assim. Todos têm o mesmo direito de viver. E muitos animais que as pessoas não dão tanto valor têm uma cognição igual ou melhor do que cães e gatos. Como, por exemplo, os porcos. São animais extremamente inteligentes, mas eles continuam vivendo nessas condições horríveis dentro da indústria, continuam não tendo acesso ao direito à vida plena deles. Então, é um pouco isso. A ideologia do veganismo é só querer virar essa chave na nossa hipocrisia quanto nós, humanos, nos sentimos superiores aos outros animais. Falando sobre essa indústria, né? O que você descobriu nas suas pesquisas também sobre as condições de vida desses animais, né? Que são preparados ali, que são tratados justamente para a alimentação. Olha, a indústria é uma coisa assim que não faz mal só para animais. Existe uma teoria que já foi alvo de pesquisas, né? Muitas pesquisas, que não é uma teoria muito nova, que chama a teoria do link. Nessa teoria, foi comprovado que cidades que possuem matadouros, ou... realmente, cidades que possuem matadouros, elas são mais propensas a terem mais crimes violentos do que cidades que não possuem matadouros. Então, não é uma questão só dos animais. A gente, muitas vezes, pensa só nos animais dentro da indústria, que também são importantes, né? Por exemplo, o porco, ele tem... eu não sei dizer o termo científico correto que eles fazem, mas eles fazem o corte da cauda quando eles são bebês, a tirada dos dentes, porque eles ficam tão estressados dentro do confinamento que eles cometem canibalismo. Então, para isso não acontecer, eles fazem essas boas práticas que são crueldades, ditas, né? Exato. Também questão da indústria do leite, a vaca é inseminada artificialmente várias vezes. É um procedimento que é feito contra a vontade da vaca, né? Claro.
O filhinho, o bezerrinho, ele é retirado da vaca, o que causa um estresse muito grande, tanto para a mãe quanto para o bezerro. E além de... o processo de ficar gerando leite e gerando filhos causa problemas de saúde, né, no animal. Claro que vai de acordo com... São vários tipos de indústria, né? Tem a pequena indústria, o pequeno produtor. Às vezes acontece menos. Acontece, na verdade, outros problemas e nos grandes acontecem problemas diferentes, né? Por exemplo, esse corte da cauda dos porcos geralmente acontece em produções maiores, né? Mas, enfim, a questão dos trabalhadores também de matadouros ou trabalhadores frigoríficos. Eu até conversei com uma psicóloga que ela trabalhou em um frigorífico, mas isso foi lá no Rio Grande do Sul. Mas ela trabalhou em frigorífico e essas pessoas, elas têm muita propensão de desenvolver problemas mentais por conta do trabalho confinado, em um local fechado, com temperaturas muito baixas, e isso é muito insalubre para a pessoa. Você é de onde mesmo? Eu nasci em São Paulo, mas eu moro aqui há 20 e poucos anos já. Ah, sim. Você falou do Rio Grande do Sul, eu imaginei que você fosse de lá também. Não, fui visitar uns parentes do meu namorado lá. Ah, sim, porque realmente lá também é uma cidade que consome muita carne, né? Lá é aliás, toda a região sul ali é uma grande produtora, né? Uhum. Da pecuária e da carne, Isso. enfim. O que você acredita, na verdade, na verdade, o veganismo ele desempenha um papel aí de conscientização nesse meio ambiente, né? Para preservação ambiental. A gente vive uma situação climática também devastadora. Uhum. Qual o papel do veganismo nisso? Eu acho que tem a sua parte de conscientização também, mas é como se fosse a vertente contrária, né, ao que está acontecendo atualmente. Procurar uma produção mais sustentável, algo menos massificado. Por exemplo, a questão da plantação de soja. Hoje em dia, a soja que a gente produz, ela vai quase inteira para alimentar animais de produção. Então, essas terras que poderiam estar produzindo alimento para as pessoas, elas estão indo para muitos animais que morrem aos montes e de forma exagerada, né? Porque também podemos ver a nossa população, por exemplo. Nós não somos uma população saudável aqui no Brasil. Tem muita obesidade e, ao mesmo tempo, tem desnutrição. Porque a gente não tem uma educação alimentar adequada nas escolas. A gente não tem uma cultura de comer legumes, vegetais, salada, ou saber de onde vêm os nutrientes. Assim, geralmente a gente não tem acesso a essa matéria, né? As informações mesmo, né? E o que isso mudou também até na sua qualidade de vida, né? Você sentiu impacto depois que adotou o veganismo? Olha, eu acho que eu só não senti tanto impacto porque eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa para cozinhar. Então, assim, eu faço o básico. Eu como meu arroz, feijão, legume e soja. Às vezes eu ponho algum produto industrializado, mas eu não sou uma pessoa saudável. Assim, eu não sigo muitas dietas. Eu parei mais pela ideologia mesmo. Então, assim, não posso... acrescentou tantas verduras assim quanto você gostaria, né? Não, porque assim, olha, eu vou falar a verdade, eu não sou muito fã de salada. Então, assim, olha, alface... Tá bem limitado, então, né? Não, assim, alface... Sabe aquelas saladas alface, tomate, cebola? Sim. Ai, não como. Tem que ser uma alface... tem que ser uma salada um pouco mais elaborada pra eu achar apetitosa, sabe? Então, acho que é um desafio também pra você, né? Aliás, só tirou, né? Esse ingrediente do prato. Não foi tão desafiador porque eu gosto muito de legume, né? Sim. Arroz, feijão, grão de bico, lentilha. Aí foi tranquilo, mas salada pra mim realmente é um desafio. Olha aí, quebrando mitos, até porque a gente imagina vegano comendo muita folha, muita salada, né? Não. E falando sobre mitos, né? Quais os mitos que você acredita que precisam ser desfeitos, né, do veganismo? Um mito bem... que já está sendo desbancado bastante, assim, é que os veganos não são fortes o suficiente, não são saudáveis o suficiente. Hoje em dia a gente tem vários atletas aí que são veganos, até as meninas do vôlei, né, do Brasil, eu acho que é a Macris, e tem outra que é vegana também, agora não me recordo o nome dela. Tiveram vários atletas nas Olimpíadas que ganharam medalhas e são veganos.
Acho que o atleta que ganhou agora a questão de bodybuilder também foi o primeiro vegano a ganhar. Então, isso é um mito que tá caindo bastante. Que os veganos são pessoas fracas ou não têm condições físicas para realizar as coisas que pessoas que comem carne fazem. Você está falando que está caindo bastante, isso porque, em contrapartida, você acredita também que esse movimento tem crescido muito no Brasil? Ou ainda está devagar? O que você percebe aí desse movimento? Olha, eu acho que eu percebo um crescimento, mas eu também estou muito dentro desse núcleo, né? Eu não sei como é que tá para as pessoas que não participam desse núcleo. Ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento do veganismo, a gente tem o crescimento do contrário também, né? Com o pessoal da carne, de rodeio e etc. Então, a gente sempre vê esse embate de ideias. Mas eu acredito que, aos poucos, é uma questão que vem sendo trazida há bastante tempo. E hoje, com as redes sociais, está sendo mais fácil ter acesso à informação. Eu também acho que deve ser muito difícil, né? Conseguir enxergar do lado de fora também, para quem não está inserido. Mas falando também sobre outro ponto, né? Que é a indústria dos cosméticos, a indústria da beleza, né? Que também usa e explora dos animais. Você também busca consumir produtos que não sejam, né, testados em animais? O que você pensa a respeito dessa indústria também? Olha, é assim, às vezes a gente pensa que é mais fácil a gente ir atrás de produtos não testados em animais, né? É um pouco da nossa consciência. Não vou testar, não vou usar produtos que testam em animais, mas ao mesmo tempo você continua comendo carne, sabe? É um pouco hipócrita, assim, da nossa parte. Mas aqui no Brasil, ainda bem, tá saindo novas leis sobre o uso de animais em cosméticos. É bem restrito aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar atento mais em marcas de fora. Marcas que vêm de fora. Porque aqui no Brasil, realmente... Já existe uma legislação, já né? existe, sim. Eu vou ficar devendo para você agora a legislação, mas isso já tá encaminhado já faz um tempinho. Isso é bacana porque já é uma consciência coletiva, né? Assim, eu acho que as coisas caminham de passos devagar. Aliás, eu acredito não, a gente sabe, né, que no Brasil as coisas funcionam a passos lentos, mas eu acho que esse foi um grande passo, né, que já foi dado para pelo menos essa mudança, né, da testagem em animais. Enfim, de que forma que você acredita ter esses benefícios, né, da vida vegana, aliás, da sua ideologia vegana trouxe de benefício para a sua vida também como ser humano, como evolução, né, de pessoa mesmo, para ser a virgem que você é hoje? Olha, eu acho que para você ser vegano, você tem que ter um grauzinho de empatia um pouco maior. E aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar constantemente. Eu, por exemplo, tô tentando melhorar a questão com inseto no momento. Eu tenho um pouco de medo, então às vezes eu saio de perto, mas eu tento, tipo, não matar, sabe? Mas é um processo que você vai aprendendo a olhar os outros com olhos diferentes. Você vê aquele animal ali, você não vê ele só como um animal, só alguém que... alguma coisa que tá ali, enfim, como se fosse um objeto. Você consegue sentir como se fosse a alma dele, né? Eu vou dizer assim, né? Mas é o jeito que você olha para uma pessoa, para um igual. E o veganismo também, ele... um grande desafio é ter um pouco de empatia com as pessoas também que não te compreendem ou que fazem piadinhas ou tentam, enfim, fazer perguntas que não são tão interessantes assim, né? Querem te tirar uma lasquinha de hipocrisia um pouco, né? Tem bastante isso. Se você ficar numa ilha deserta com um porco, o que você vai fazer? Você só tem a ilha deserta, o porco e um punhal. O que você vai fazer? Sempre acontece isso. Nossa, que desnecessário, né? E às vezes você tem que ter empatia para tentar entender o que essa pessoa... O que levou essa pessoa a tentar... Qual foi a construção cultural que ela teve isso, também, né? porque é uma questão muito pessoal, né? Às vezes a pessoa ela não entende, não consegue... Ela não teve uma infância
cercada de animais, por exemplo. Eu sempre tive animal, sempre tive cachorro, sempre tive gato, já tive galinha. Então, acho que pra mim talvez seja um pouco mais fácil, mas talvez pra algumas pessoas seja difícil, não tem tanto... A conexão a mesmo, né, com a afinidade com natureza. animais, exato. Então, a gente tem que ter um pouco mais de empatia com as pessoas também, quanto a isso. E você pretende continuar, aliás, você acredita que o seu papel, depois que você, né, entendeu e decidiu optar pelo veganismo, você acredita que você tem um papel também de transmitir esse conhecimento, de conscientizar também, ajudar a conscientização das outras pessoas? Eu tento respeitar a individualidade de cada um, porque eu acho que também eu não posso ficar impondo, né, questões de, enfim, de ideologia nos outros, mas é uma coisa que já faz... É tão natural quando você é vegano isso acontecer, porque você vai num ambiente social, tá com outras pessoas, aí você nem falou pra ninguém que você é vegano ainda. Aí a pessoa vai lá e te oferece carne, você fala, não, obrigado. Aí, por que você não quer carne? Não, porque eu não como carne. Aí começa toda a discussão. Então acaba que você, mesmo não querendo falar Vira um sobre... assunto, né? Vira um assunto. Às vezes a pessoa fala assim, você sempre vai saber quem é o vegano, porque ele vai falar. Mas não, as pessoas sempre perguntam pra gente, por que você parou de comer carne? O que você faria nessa situação? Então, sempre tem que... Não querendo, às vezes eu não quero falar sobre isso, eu não quero nem discutir com ninguém que eu sou vegana, às vezes eu tento esconder isso, mas acabam que descobrem e me perguntam, e aí eu tenho que fazer um pouco de ativismo pro lado do veganismo. É um trabalho mesmo, assim, de formiguinha às vezes, né? Que você vai Isso. levando ali um pouco de conscientização. O que você acredita também que no nosso país é preciso ser feito, né? Para tornar o veganismo mais acessível também à população? Eu acredito que aqui no Brasil, eu acho que no Brasil, não posso dizer no Brasil exatamente, mas aqui em Boa Vista, eu sinto que... Boa Vista, em Roraima, né? Eu sinto que tem um pouco de falta de certos alimentos. E não assim falta, mas eu acho que certos alimentos são muito caros. As pessoas não têm acesso. Tornam inacessíveis, Isso, né? as pessoas não têm acesso a esses alimentos. E geralmente são legumes, verduras. E as pessoas preferem pagar mais caro em uma carne, comer, por exemplo, uma carne e um arroz, e não conseguem colorir o prato delas, não conseguem ter acesso a esses outros alimentos. Então, eu acho que aqui em Roraima o que poderia ser feito era um subsídio para pequenos produtores, igual tem em vários outros países, né? Para que esses alimentos eles consigam chegar na mesa das pessoas, dos trabalhadores. Então, é o que eu sinto falta, assim, às vezes, em Boa Vista. Talvez seja um grande desafio para a gestão municipal, estadual e incentivar essas políticas públicas. Assim, eu já morei em outras cidades. Eu morei em Botucatu um tempo, que é no interior de São Paulo. E lá tinha uma horta comunitária. Dentro de cada bairro, não lembro se era em cada bairro, mas em cada região da cidade tinha hortas comunitárias. As pessoas podiam ir lá fazer sua horta. Então, isso é uma coisa que poderia ser feita aqui em Boa Vista. A gente vê que tem tantos terrenos da prefeitura municipais, né, que não são utilizados e poderiam ser utilizados de uma forma a oferecer educação alimentar para as pessoas. Essas seriam uma das soluções, né? Quais as outras sugestões e soluções também você vê que podem ser aplicadas? Olha, eu acredito que a educação é a base de tudo, né? Eu acredito que sempre a pessoa ir atrás da informação é um ótimo jeito de resolver qualquer problema. Outra coisa que poderia ser feita, eu acredito, é um pouco mais de vontade das pessoas que têm comércios, por exemplo, comércios alimentares, né? De oferecerem outras opções. Até porque o produto animal, isso eu não estou demonizando a quem come carne nem nada, mas a gente sabe que o colesterol, ele vem da gordura animal. Então, às vezes a pessoa que tem colesterol mais alto, ela não tem uma opção para comer fora, sabe? Então, uma opção vegana talvez fosse mais saudável para uma pessoa que está passando por certos problemas, né? Mas tem tantas coisas que poderiam ser feitas, mas é o que eu sempre faço, o que eu sempre falo. Eu acho que é falta de informação, é falta de educação, é falta da gente poder falar sobre isso com pessoas
não só no nosso núcleo, né? Tentar sempre espalhar a informação da melhor forma possível. Porque eu vejo que... eu falei isso já mais cedo, mas eu vejo que a educação alimentar aqui em Roraima é muito precária. De toda forma geral mesmo. De forma geral. Digamos assim, não existe a questão da classe social. Do mais rico ao mais pobre, digamos que falta esse conhecimento. Eu acho que sim. Eu vejo que sim. Isso é um ponto importante, né? Que deve ser pensado, né? E levado essa informação. E nesse dia, por exemplo, que é o dia do veganismo, né? Mundial, né? É o mundo inteiro por uma causa, por uma ideologia. Eu queria saber que mensagem que você deixaria, né? Para essa data, para incentivar outras pessoas também a adotarem o veganismo. Nossa, pergunta difícil. Tem tantas coisas que dá pra gente falar, né? Que você... Eu espero que as pessoas olhem, assim, pros animais com um pouco mais de empatia, né? Você não vê aquele ser só como um alimento. Ele não é um alimento, ele é muito mais que isso. Muita gente hoje eu vejo também questão de proteína. Vou bater minhas metas de proteína, que eu vou ficar grandão na academia, bater minhas proteínas. E um animal, ele não é só uma proteína. Ele não é só um caminho para você ficar com o bíceps grandão, assim. Ele tem uma vida, ele sofre, ele sente dor. Então, assim, eu não acho que ninguém vai chegar ao veganismo porque outra pessoa falou. Mas em um determinado momento, a partir da hora que você começar a pensar no animal como um ser que sente, que tá lá, que... Enfim, ele tá só tentando viver a vida dele, você não vai ter a mesma percepção de antes, sabe? Então, eu acho que a mensagem do veganismo, ela é tão ampla que não tem como eu colocar assim em palavras, né? Eu acho que a gente tem que olhar dentro de cada um de nós, da nossa vida, individualmente. Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas tem pessoas religiosas que são adeptas ao veganismo porque acham, olha, o Deus que me criou é o mesmo Deus que criou esse outro animal, então por que eu vou fazer mal a uma criação de Deus? Ou, enfim, tem vários outros pensamentos, né? O veganismo, ele não se limita só ao pensamento de uma pessoa, por exemplo, da alimentação animal do Peter Singer. Ele não se limita àquilo, ele pode vir de você por outras opções também. Por outras razões, né? Exatamente. E falando um pouquinho também sobre as instituições que incentivam, né, a adotar o veganismo, que difundem informações, você poderia compartilhar com a gente algumas ONGs, instituições que você acompanha, que você acha que outras pessoas poderiam acompanhar também? Olha, eu acompanho bastante gente mais no Instagram, não necessariamente ONGs, né? Mas assim, a gente tá sempre no celular hoje em dia, então vou passar algumas dicas de Instagram. Eu gosto muito do influenciador que ele chama Veg Rocha, eu não sei se você já ouviu falar, mas ele é muito carismático, ele explica as coisas muito simples. Ele sempre fala sobre a questão do veganismo, como ele virou vegano porque ele adotou um cachorro na praia. E é muito legal como ele traz o veganismo de forma simples, né? Ele também faz dicas de receita e tal, mas a abordagem dele é um pouco diferente. Tem um Instagram que eu participo como redatora, que é o Direito Animal do Brasil. Lá a gente posta sempre questões sobre direitos animais, direitos da natureza, questões de atualidades, né? Enfim, de desastres naturais ou de legislações novas. Por exemplo, a gente estava falando recentemente, até um texto que eu escrevi, sobre uma legislação que poderia vir aqui para o Brasil, que é a de proibição de cães braquicefálicos, eu acredito que fala assim, que são aqueles cães do focinho achatado. Porque eles sofrem muito por conta desse focinho achatado. Deixa eu pensar em quem mais. Eu gosto muito da Veg com Carinho, mas também é mais pra comida, porque eu adoro ver comida no meu Instagram. Eu acho tão aesthetic ver uma comida no Instagram, né? Aí ela faz umas comidas... pratos bonitos, né? Uns pratos bonitos, coloridos, apetitosos. Sim, ela cozinha muito bem. Tem a Larica Vegana também... rolê de vegano, tem muita gente boa para seguir, que dá ótimos insights no veganismo.
que você pode aprender... Você não precisa ser vegano, assim, pra comer comida vegana. Comida vegana é comida, todo mundo pode comer. Às vezes você quer comer um negócio diferente, vai lá, procura uma comida vegana, um legume que você não comeu há muito tempo. Sei lá, berinjela, pronto. Hoje eu vou fazer alguma coisa com berinjela. Vou tentar fazer. É importante também pra gente, assim, ter uma... Opções, né? Opções, e assim, fugir um pouquinho da rotina também na alimentação, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa tão rotineira, né? E a alimentação, ela pode ser algo também divertido. A alimentação faz parte do nosso dia a dia, Sim, né? Pois é. Inclusive, esses Instagrams que você mencionou, eles incentivam também essa educação alimentar, do comer, de que você é aquilo que você come. Sim, alguns mais que outros, né? Tem uns que realmente, olha, por exemplo, o rolê de vegano, ele faz bastante comida gordinha, comidas não muito saudáveis. Então, tem uns que puxam mais pro lado saudável, outros que não. Porque o veganismo não é de ser saudável, né? É pra comer. Sim, é livre, né? É livre. Então, eu sigo de tudo, do pessoal mais... como é que é? Crudívoro, né? Que só legumes e tal. Pro pessoal mais, vamos fazer um pudim de castanhas. Aí... Coloca massa ali, hein? Sim, com certeza. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, né? Mas eu vou deixar esse espaço também para você fazer considerações, né? Qual é a sua formação mesmo? Que eu nem anotei. Eu sou formada em Direito, sou advogada hoje em dia. Olha que chique, né? Mas fazer suas considerações também sobre o veganismo, né? O que faltou a gente até conversar? O que você gostaria de pontuar? Olha, o que eu gostaria de pontuar, eu acho que é interessante para os restaurantes aqui de Boa Vista, que eu sempre fico muito sem opção de sair, né? Com meus amigos e tudo, e considerar que todo mundo tem um amigo vegano, vegetariano, né? Hoje em dia tem muito mais opção, realmente, mas ainda falta um pouquinho. Eu acho que é só o pessoal ter um pouquinho mais de vontade de dar uma pesquisada sobre o que é realmente o veganismo, o que é o vegetarianismo, e tentar oferecer opções mais variadas, assim, num cardápio, né? Não precisa ser nada... muito extraordinário, né? Não precisa ser nada absurdo, né? Só um pratinho básico ali para a pessoa que tem um amigo vegano, uma namorada vegana, poder levar ela para sair. Olha aí, fica a dica, né? Inclusive umas dicas de empreendedorismo, né? Dá para alguém aí abrir uma empresa voltada para esse público. Sim. Queria te agradecer mais uma vez, né? Por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, principalmente, e ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então é isso. Eu conversei com a Virgínia Pigari, que agora até contou, né? Formada em Direito, mas que é vegana. E contou um pouquinho da sua história, da sua trajetória e falou um pouquinho sobre o veganismo no Dia Mundial do Veganismo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!